Aguardar um instante, processando. Ok. Tá. A partir deste momento, nós estamos com a aula sendo gravada. A aula hoje, a gente vai comentar um pouco sobre a demonstração do resultado do exercício, né? Ou simplesmente pela lei 11.638, demonstração do resultado. O que a gente vai trabalhar nesse quesito é a parte gerencial, ou seja, o gerenciamento, para que serve a demonstração dentro do grupo, né, para um gestor, para um administrador de empresas. Então, o que ocorre nesse sentido aqui? O que nós temos aqui em tela, né, que vocês estão compartilhando com vocês a tela, é uma estrutura básica da DR. Algumas pessoas chamam de DRE. Se em algum momento a tela ficar preta aí para vocês, ou não estiver apresentando de forma correta, vocês, por gentileza, me avisem. Antes até mesmo de iniciar esse assunto, eu quero comentar com vocês que eu já encaminhei hoje para vocês, não sei se algum outro professor já encaminhou, a deliberação, a nota oficial da FAG, que nós vamos encerrar esse semestre de forma online. Então, sempre de forma aí, atendendo a necessidade dos alunos de forma remota. Então, nós vamos, com o semestre até o dia 11 de dezembro, vai ser o encerramento das atividades desse semestre. Então, por mais que houve autorização aí da prefeitura para voltar às aulas gradativas, né, a gente vai permanecer esse restante do semestre aí, de 3 semanas, para encerrarmos 4 com a semana de provas, efetivamente, e depois exames, de forma remota. Então, de forma que a gente sempre estará à disposição dos alunos aqui para atender, sanar as dúvidas, explicar o conteúdo no horário de aula de forma remota, gravando ela e compartilhando com os demais acadêmicos. Então, a gente vai continuar nesse sentido. Tendo dito isso, né, tendo dito essa situação, nós vamos, então, iniciar a aula, que é a demonstração do resultado. Bom, quando a gente fala em DRE, né, a demonstração do resultado do exercício, nós dividimos ela em grupo. Professor, para que a gente serve? Na realidade, o grande sentido da DR é demonstrar se a empresa tem lucro ou prejuízo durante um período. Então, a gente vai fazer todas as deduções e a última linha da demonstração, que é a linha que vai lá para o balanço patrimonial, conforme a gente já estuda as estruturas do balanço patrimonial projetado, nós temos a DRE projetada também, que é a parte da gestão. A gente já verificou DR no quesito gerencial contábil, né, quando a gente trabalhou as estruturas, e agora a gente vai verificar um pouco para que serve esse resultado e como que ele impacta todo esse resultado. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que a finalidade da empresa, qualquer empresa dentro de uma gestão, né, gerar lucros, né? Então, quando a gente fala, Clarice acabou de entrar aí, nos honrar com a presença dela. Boa noite, Clarice. Quando a gente fala em DRE, nós estamos falando que a finalidade da empresa, em toda e qualquer circunstância, é gerar lucro. Então, quando nós estamos falando em geração de lucro, nós estamos falando em resultado operacional, nós estamos falando, né, em superávit de caixa, no caso for serviço público, e nós estamos falando que a empresa ela não tem finalidade, por exemplo, professor, qual que é a finalidade da tua empresa? As pessoas às vezes dizem, a finalidade da minha empresa é vender carros, né? A finalidade da minha empresa é vender peças, a finalidade da minha empresa é vender uma farmácia, remédios, a missão de uma empresa. Então, não vamos falar nesse quesito. A finalidade de uma empresa, de qualquer empresa, é gerar lucro. Nem que para isso ela precisa vender remédio. Então, por exemplo, o dono da farmácia,
Ele não abriu uma farmácia para vender remédio, ele abriu a farmácia para que a empresa gerasse resultado e gerasse lucro. Nem para isso ele precisa vender remédio, que era para atender a atividade operacional dele. O mercado, ele existe não é para vender alimentos. O principal objetivo do mercado, né, é gerar lucro. Nem para isso ele venda produto alimentício. Então, ele está vendendo produto alimentício não é porque um empresário resolveu vender. Alguém com uma visão empresarial, alguém com uma visão empreendedora, com o objetivo de ganhar dinheiro, sempre o objetivo de ganhar dinheiro, resolveu, né, estudar o quesito macroeconômico, fez um plano de negócio, falou, aqui eu vou abrir um mercado, porque aqui vou atender uma necessidade de uma empresa, a necessidade de uma região, a necessidade das pessoas com esse mercado, e com isso eu vou ganhar dinheiro. Outras pessoas, vou abrir uma farmácia, porque no meu plano de negócio, na região não tem nenhuma farmácia, então vou abrir uma farmácia porque existe uma demanda, existem pessoas que precisam desse medicamento, eu vou vender, vou ganhar dinheiro. Então, o objetivo sempre é ganhar dinheiro. Quando nós levantamos cedo, 5h30, 6 horas da manhã, e vamos trabalhar. Você vai trabalhar para quê? Porque você gosta? É porque é um hobby? Não, você vai trabalhar porque no final do mês, ou no final do seu expediente, o seu objetivo é ganhar dinheiro. Então, nós trabalhamos em função, né, de ganhar dinheiro, não para isso, nem que para isso você tem que levantar às 6 da manhã, você tem que ficar o dia todo fora de casa, então o teu objetivo maior, né, é ganhar dinheiro, só isso. As pessoas trabalham para ganhar dinheiro, elas levantam cedo e vão executar uma atividade operacional com o objetivo em ganhar dinheiro, lucro. Porque você estuda, eu estudo com o objetivo qual? Né, que lá na frente eu esteja melhor empregado para ganhar dinheiro. Então, resumidamente, quando a gente fala em resultado de exercício, a gente está falando em uma questão econômica, de geração de recursos financeiros, de geração de receitas financeiras para aumento de patrimônio. Então, o maior de uma empresa sempre foi e sempre será a questão do dinheiro, né? É um mundo capitalista e não existe nada que vai poder, professor, mas existem empresas que não têm a visão de lucro? Existe. Órgãos públicos, eles não têm objetivo de lucro, né? Eles têm objetivo de arrecadação, daí já não vou falar receita, a gente fala arrecadação, porque eles vão arrecadar com imposto para reinvestir esses impostos sem objetivo de lucro. Quando a gente fala em ONGs, terceiro setor, são empresas que não têm objetivo de ganhar dinheiro, elas têm um objetivo de um trabalho social. Então, existem empresas que elas têm a sua finalidade lucrativa e, em contrapartida, elas apoiam ou mantêm uma atividade de terceiro setor para atender o serviço social. Mas o objetivo maior de todas essas situações, no fundo, lá aquele objetivo assim atrás da cortina, é ganhar dinheiro. Por exemplo, assim, por que uma empresa vai investir em um desenvolvimento social? Né? Porque se ela faz uma empresa de terceiro setor, ela recebe benefícios fiscais, desenvolve um trabalho social, a sociedade por si só, né, ela vai se desenvolver, né, e logicamente ela vai adquirir produtos daquela empresa que apoiou uma ONG de terceiro setor em determinado sentido, né? Por exemplo, assim, eu sou uma empresa de esportes, né, vendo artigos esportivos e apoio em colégios públicos ou em outros colégios ONGs que vai investir no esporte, né? Vamos fazer o desempenho esportivo, campeonato esportivo, tudo visando o bem social, aquela ONG. Só que por trás de tudo, ao momento que eu desenvolvo esporte, as pessoas que vão participar do esporte vão comprar na loja, né, que tem por fim lucrativos os produtos esportivos. Então, existe normalmente por trás da ONG, sim, um objetivo claro de assistência social, de desenvolvimento social,
mas esse serviço que ela desempenha faz com que a outra economia, a economia que a gente fala primária, né, economia secundária, primária é público, né, ela vai se desenvolver, vai desempenhar e vai gerar lucro para aquela empresa que tem o objetivo de gerar lucro. Então, quando a gente fala em demonstração do resultado, nós queremos demonstrar se a empresa tem resultado operacional. O que é resultado operacional? Se as operações dela dão lucro. Está aqui embaixo. Essa é a última coisa que nós queremos saber. A minha empresa apresentou um resultado operacional, ela deu lucro, né? Então, se ela deu lucro, né, nós estamos falando aí em um quesito de operações, né, de estrutura básica da DR. Então, a DR, ele quer saber sobre a atividade operacional da empresa da lucro. Então, a gente denomina, por exemplo, a receita, são as minhas vendas. Então, vou ter no primeiro grupo receita, vendas, dinheiro. Então, qualquer tipo de empresa, as pessoas falam, minha empresa tem ambição, tem uma visão de sustentabilidade, de ajudar o funcionário. Pessoal, o primeiro objetivo de uma empresa é ganhar lucro. O segundo objetivo depois é manter serviço social, é manter uma visão de desenvolvimento de funcionários. Isso aí são o segundo objetivo, porque ninguém faz isso se não tiver dinheiro, né? Ninguém vai investir em uma ação social se ela não tiver dinheiro. Para ela ter dinheiro, ela tem que gerar lucro, senão não funciona, né, em momento nenhum, né, a produtividade e a relação de emprego. Então, para a empresa manter um funcionário trabalhando, esse funcionário tem que trabalhar e gerar lucro, porque ela vai gerar dinheiro para a empresa para pagar o salário do funcionário, senão, contrapartida, ela não vai ter, as pessoas não vão empregar outra pessoa, vai ter serviço porque uma empresa, um empresário, simplesmente é de bom coração. Ele pode ser de bom coração, só que se ela não tem lucro, não tem como ele empregar. Então, quando a gente fala em receita, nós estamos falando numa demonstração da receita do resultado aqui, que é o primeiro grupo. Nesse segundo grupo, o que ocorre é o seguinte: a primeira coisa que nós temos que separar dentro da empresa são os impostos que tem que pagar. Por que os impostos? Os impostos não é um dinheiro que pertence à empresa, é um dinheiro que pertence ao governo. Aí que entra a parte gerencial. Porque muitos empresários, eles dizem, mas é que a carga tributária ela é muito alta, é que os impostos no Brasil é muito alto. A empresa não paga imposto. Empresa, pessoa jurídica, não recolhe tributos. Mas quem é que recolhe tributos, professor? O consumidor. Por que o consumidor? Porque quando a gente fala aqui que a receita de vendas é receita da venda de produtos ou serviços, nessa receita de venda, eu já devo embutir, como um bom gestor, um bom administrador de uma empresa, eu devo embutir aqui, né, os impostos que a empresa vem ter. Então vou colocar lá o CMV da empresa. O CMV da empresa vai estar aqui o imposto dela. Então ela vai estar aqui a tributação do imposto. Então, quando eu for lá comprar o produto e eu paguei R$40, né? O vendedor, o empresário, o gestor financeiro, o administrador, a pessoa que é responsável por analisar margem, contribuições, custo, ela já colocou lá que desses R$40, R$15 é do governo. Então, quanto que se eu pegar lá? Eu paguei 40, né? Eu vou separar 15 que é do governo, né? Eu vou diminuir os 15 do governo, né? Então eu vou ter lá 25. R$25 é o preço líquido de venda. O que pertence à empresa é os 25. Os 15 está embutido lá de imposto. Por quê? Porque ela calculou que o custo da mercadoria era R$20 e calculou que ela precisava de 5 de lucro para manter as despesas e a estrutura da empresa funcionando. Então, o preço de venda era 25, com ela queria por 40, vendeu por 40, logo ela não vai ter o lucro, logicamente, desses 15. Os 15 são imposto que a empresa vai pagar no momento, né, vai repassar, digamos assim, no momento que ela vendeu a mercadoria. Então, quando a gente fala aqui, um bom gestor, ele vai entender que sobre as receitas dele tem impostos.
sobre o preço que ele vai formar, tem imposto. E esse imposto não pertence à empresa, pertence à União, Estado e município, né? E ele vai ter que repassar. Então, quem é que pagou o imposto? Quem comprou a mercadoria, produto ou serviço. Essa pessoa pagou o imposto. Então, a partir que ele pega a receita, que é o preço de venda da mercadoria, faz a dedução dos impostos, ele vai ter a receita líquida. Então, muitas empresas, elas vão à falência, elas quebram, porque elas não analisam a questão tributária a fundo. E praticamente no Brasil, às vezes chega a alguns produtos, 40% do preço do produto é imposto. Então, o que acontece? Mas quem que vai pagar imposto? A empresa? Não. A pessoa que está consumindo o produto, eu, você, né, a sua família que vai lá no mercado, compra o arroz e feijão lá, e lá naquele produto já está embutido os devidos tributos, né? Então, quem vai pagar imposto somos nós. Então, nós pagamos. Ah, mas por que a empresa, então, deve imposto? Porque ela calculou o preço de venda dela errado. Ela calculou o preço de venda e o fato dela ter errado, ela não considerou o imposto no preço de venda, daí ela está errada, daí ela vai à falência. Então, as empresas, muitas vezes, vão à falência, o empresário reclama que todo o dinheiro que a empresa gera vai para pagar imposto, por quê? Porque ele não fez uma projeção, um planejamento correto para o preço de venda. Então, daqui vai mostrar como que está a saúde econômica financeira. Quando ele pega a receita e deduz os impostos, ele tem a receita líquida. Bom, receita líquida, agora, a partir deste momento, ele vai falar nas operações da empresa. A partir da receita líquida. Anterior, ele falou apenas dos impostos sobre a venda que ele vai passar para o governo. O que ele vai ter que pagar quando ele vende um produto? Ele vai ter que pagar o custo, que é aquele valor que ele comprou do fornecedor, o fornecedor dele, custo da mercadoria vendida, aquilo que ele comprou do fornecedor, ele vai ter que pagar. Tirando isso aí, ele vai ter o que nós chamamos de resultado ou lucro bruto, resultado operacional bruto, né? Que é após pagar todos o custo de produção ou o custo da mercadoria, no caso, se comprou mercadoria. Ou se ele produz um serviço, o custo desse serviço. Depois disso, ele vai pagar as despesas com vendas gerais e administrativa e as outras despesas operacionais que eventualmente vem ter uma equivalência patrimonial e o resultado operacional. Isso daqui faz parte da empresa. A partir deste momento, a gente vai falar em algumas situações de empresas que não gerenciam bem. O que acontece? Quando a gente fala em empresa que ela está pagando juro, ela está fazendo empréstimo de capital de giro, ela está fazendo empréstimo para financiamento de folha de salário, enfim, é porque ela não está gerenciando bem. Então, se ela não está gerenciando bem, quando você não gerencia bem o negócio, a empresa vai ter despesas e receitas financeiras, que são aquela despesa que ela vai ter que não está na operação dela, porque quando eu abro a empresa, eu não abro a empresa para pagar juros, eu não abro empresa para cobrar juros, eu abro empresa para ter uma atividade operacional e essa atividade operacional vem me trazer lucro. Se eventualmente, por falha de planejamento, eu tiver que fazer um empréstimo, os juros que eu pago sobre esse empréstimo não estão relacionados à minha atividade operacional. E se eventualmente um cliente que comprou mercadoria, ele atrasou, né, para pagar, eu cobrei juros, os juros que eu cobrei desse cliente não está relacionado com minha atividade operacional, porque entendemos que os juros é uma operação financeira, empréstimos são operações financeiras e não estão relacionados com a operação da empresa. Então, isso só vai ocorrer se, primeiro, a empresa não planejou corretamente as suas operações e tiver que pagar, né, juros sobre empréstimo, ou se, né, a empresa não vendeu, não planejou bem as vendas e o cliente atrasou o pagamento e ela tiver que cobrar juros por esse pagamento. Então, quando a gente fala em atividade operacional da empresa, nós estamos falando que a operacional, o resultado operacional, é aquele que faz parte das operações da empresa.
O que é o resultado operacional de uma farmácia? É o resultado da compra e venda de remédios. Então, é operacional. É o resultado operacional no combustível, operação no posto de combustível, é compra e venda de combustível, etanol, gasolina, né? Talvez um ou outro produto que ela tem lá dentro da conveniência dela, né? Enfim, a operação da empresa é aquilo. A mecânica, a operação dela, a atividade operacional dela é a manutenção do serviço mecânico. Então, a atividade operacional é aquela que ela desempenha para atender um cliente, né? Uma vez que juros e finanças, juros cobrados e juros pagos não são atividades operacionais. E lá no final, pessoal, o que acontece? No final de toda a nossa operação, nós vamos ter a questão de lucros, né? Lucros acumulados ou lucros recebidos. Então, o que acontece é o seguinte, eu vou abrir aqui novamente um livro, né, que é a próxima etapa, para a gente conversar um pouco mais sobre os conteúdos que também já estão disponíveis no Classroom para vocês. Então, quando a gente fala em gestão de empresa e quando a gente fala em resultado, eu, pessoalmente, com a empresa que eu atendo, a cada 3 meses nós fazemos reunião de resultado. A gente chama reunião de resultado. Por quê? Porque a gente quer saber o resultado que teve durante aquele período, né, com aquele exercício, durante 3 meses, o período de exercício 3 meses, que me gerou lucro preso. Então, que a receita menos despesa igual lucro, receita menos despesas maior que a despesa, menor que a despesa igual ao prejuízo. Então, quando eu falo em gerencial, né, a gente fala em gerencial é reunião para apresentar os operacionais de uma empresa. Então, a cada 3 meses, né, eu sento com os donos da empresa, com os fundadores ou investidores, e apresento o resultado operacional da empresa, e a partir daquele resultado a gente define metas, né, como gestores, para o que vamos fazer. Né? Exemplo assim, eu definia lá e a empresa teve resultados, são metas, eu vou dar um exemplo, 2 situações que eu trabalhei. Primeira situação, logo no primeiro trimestre, que teve aquele impacto do Covid aí desse ano, né, a empresa teve que fechar, situações de fechamento, enfim, várias outras situações que vieram ocorrer aí, né, eles perguntaram o que nós vamos fazer para o próximo semestre. Eu falei, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer retenção e verificar um planejamento estratégico para não cair a renda. Nós vamos ter que chamar os funcionários, vamos ter que demitir e dar férias para funcionários. Então, passamos o período de férias, né, damos férias, e algumas pessoas a gente teve que chamar e rescindir contrato de imediato. Chamamos os funcionários, falamos, a empresa está irá passar por um período que a gente não sabe ainda, que pode impactar no resultado da empresa. Alguns funcionários estão sendo demitidos, e se tiver algum funcionário que não queira vestir a camisa da empresa, que não queira entrar, batalhar para manter a empresa, então levante a mão que a gente vai providenciar a rescisão de contrato de trabalho. Eu falo isso que é a arte da guerra, né? Por que é a arte da guerra? É o momento que você vai gerenciar a empresa em um momento de crise. O que diz a arte da guerra? Que chamaram as mulheres para a batalha, né, para a guerra, e de se apresentar diante de um general e falar assim, olha, a mulher não batalha. Ele falou, batalha, se precisar lutar, ela vai lutar. Daí as mulheres começaram a rir porque elas não tinham o costume de ser treinadas para a guerra. Ele pegou uma espada, conta o livro, cortou o pescoço de uma delas e falou, a próxima que der risada e não começar a lutar, se preparar para a guerra, vai morrer. Ou seja, a guerra, mas mesmo assim, numa empresa, assim, em tempo de crise, você precisa demitir um funcionário, você tem que falar, ser aberto com o funcionário. A empresa está passando por isso, por essa situação, aquele que não estiver disposto vai ser mandado embora, ok? Então, precisamos de um funcionário que esteja disposto a lutar, né, pela empresa. Então, é o momento que a gente fala assim, temos 13,5 milhões de desempregados no Brasil. Então, é o momento do gerenciamento de crise, né, o crise financeira.
Se eu manter os funcionários, eu posso falir a empresa, então vou demitir. É uma complicada. Professor, mas isso é muito complicado, mas é necessário. E daí, o que ocorre na seguinte situação? Chega um funcionário e fala, ó, a aplicação da gestão, administração, de tudo não funcionário, fez corpo mole, não trabalhou, não produziu resultado, lucro, está demitido. A gente chama de gerenciamento por medo. Muitos funcionários que tinham, né, às vezes funcionário, estou fazendo porque eu quero ser demitido. Daí, quando ele vê no momento de crise que tem 13,5 milhões de desempregados, ele fala, cara, eu não quero ser o próximo. Ele vai começar a trabalhar, né, se dedicar ao máximo, porque ele não quer ser o próximo. Passou o período de crise, segundo semestre, segundo trimestre, agora entramos no segundo semestre, fizemos a reunião, fechamento do semestre, né, a empresa superou, as vendas dela não caiu, manteve, né, e apresentou resultado positivo. Daí, professor, com a sua abordagem muda. Por quê? Porque eu vi que a empresa, os funcionários tiveram resultado, qual que é a nossa próxima meta? Eu falei, se você quiser continuar motivando o funcionário, agora dê uma meta para ele alcançar e fala, olha, se nós alcançarmos essa meta de venda, esse limite de resultado, lá no final do ano, todos os funcionários terão participação nos lucros. A primeira coisa, que uma empresa que estava precisando passar por um choque térmico, né, um choque de realidade, onde funcionários não estavam motivados, né, porque precisavam motivar e falar, e como motivar, você tem que dar um motivo, né, logicamente, a empresa não está tendo resultado, se necessário, vai ocorrer demissões de funcionários, não importa quanto tempo, que não estejam, né, dispostos a realmente trabalhar. Passou esse tempo de crise, né, passou, você tem a empresa está estável, como que eu vou motivar os funcionários? Agora eu vou motivar dando participação nos lucros para eles, porque a empresa já passou, ou seja, são momentos diferentes, no momento de reter, no momento de fazer redução de despesa, a gente faz, no momento em que a gente pode abrir mais oportunidades, contratar mais pessoas, dar participação nos lucros para motivar o funcionário, também a gente faz, ou seja, tem que saber o momento em que eu estou trabalhando para saber se eu vou conseguir dar resultado ou não. Como que eu vou saber isso? Eu vou saber através da demonstração do resultado do exercício. Eu vou ver números se a empresa está atingindo o potencial, né? A questão melhor dela, que é o lucro. Então, se ela está tendo resultado de lucro, ela está estável. Não podemos ser gestores, né, de empresários que acham que o lucro realmente pertence a quem? O lucro pertence ao sócio, aos investidores. Mas não foi só os sócios que produziram aquele lucro. O lucro é o resultado de todos os funcionários. Não então, por que não os funcionários o lucro para que eles se motivam e no ano que vem gerem mais lucro? Então, o recurso financeiro, ele acaba sendo um fator motivador para todos os funcionários, né? Então, para todas as pessoas, se ele tem aquela meta, eu vendi 3 mil, eu ganho R$1.200 por mês. Se eu vendi 5 mil, eu ganho R$1.200, por que o funcionário vai se esforçar para vender mais se o salário, se aquilo é fixo, né? Então não importa para ele se ele vendeu ou não vendeu. Então ele vai ter que ser motivado como, se eu vender, a empresa vai ter lucro e eu vou ter que crescer juntamente com a empresa. Então eu vou ganhar juntamente quando a empresa ganha. E nesse sentido, né, nós vamos estar falando aí de lucratividade, de potencial motivador de geração de recursos financeiros. Como que eu descubro isso? Demonstração do resultado. Então, a demonstração do resultado, ela sempre vai mostrar para nós qual que é, na realidade, a operação, a atividade da empresa para estabelecer novas metas como gestores, como administradores de empresa. Então, quando a gente fala administradores de empresa, nós estamos falando um gestor de uma empresa. Então, a gente estudou até então a estrutura, aquela que o contador faz
monta lá ativo, passivo, TR, né? O que a gente está falando? Que agora a gente vai utilizar essa ferramenta para tomada de decisões como gestores, para tomada de decisão enquanto administradores de empresa. É isso aí que a gente vai passar nesse sentido que importa, né, que a gente vai ter. Pessoal, como que isso tudo apareceu? A gente tem princípios, tem normas e tem leis. Então, como que tudo isso surgiu? Tudo isso surge através de pronunciamentos contábeis, norma, aqueles princípios que a gente estudou lá no início, e ele demonstra cada tópico, cada item, ó. Por exemplo, receita bruta de benefício é o primeiro tópico, é o primeiro grupo. Receita líquida. Então, ele mostra que receita líquida de serviço, as despesas. Então, ele dá os tópicos da lei em que vai demonstrar a estrutura descrita na Lei 6.404 de 76, as 11.638 de 2007. Então, tem vários tópicos. O objetivo de uma empresa sempre é lucro, pessoal. Em um determinado momento, uma empresa pode ter prejuízo, né? Então, em um determinado momento da sua vida, a empresa pode ter prejuízo, sim. Nem sempre uma empresa vai fechar com lucro todos os exercícios dela, nem sempre. Então, quando a gente fala, a empresa pode ter prejuízo, normalmente a empresa no primeiro ano dela, no segundo ano, que o produto dela está sendo tornado conhecido, em que ela está abrindo mercado, em que ela está buscando novos clientes, em que ela está fazendo novos investimentos, nesse período ela pode sim ter prejuízo, mas primeiro, no máximo, segundo ano. A partir do terceiro ano, a empresa ela tende a se estabilizar, tanto é que a grande maioria das empresas que abrem, elas vão fechar com menos de 2 anos, entre 2 anos elas fecham, porque as pessoas, muitas pessoas sem um plano de negócios, ela acha que vai abrir emprego, uma empresa, e já vai começar a gerar lucros. Não é assim. A empresa ela tem todo o processo de crescimento, maturação dela, estabilização dela no mercado, e depois todo o produto, assim como todas as coisas durante o ano, durante a vida, ela vai falir, ela vai fechar. Ela tem que se renovar, ela tem que reinvestir, é que nem Coca-Cola. A Coca-Cola é conhecida no mundo inteiro, mas mesmo assim ela continua ainda fazendo publicidade, marketing da Coca-Cola. Porque se ela parar, né, a geração que tomava Coca-Cola logo deixa de tomar. Mas está vendo uma geração aí mais light, uma geração que se preocupa mais com saúde. O que a Coca-Cola faz? Investiu em sucos e águas. Então, ela começou a diversificar os produtos dela, porque ela sabe que tem uma geração, né, que está vindo e que está nascendo e que está produzindo, que estão deixando de tomar Coca-Cola ou qualquer tipo de refrigerante, porque acreditam, né, que faz mal para a saúde. Então, elas são para outros tipos de bebida. Então, a Coca-Cola foi lá e investiu em água mineral. Então, ou seja, ela mudou, ela modificou, ela alterou seus produtos para suco, ela fez uma gama maior de produtos, né, um mix de produto para se manter no mercado. E assim, todo quanto é empresa, ela vai existir até o momento em que ela se renova, ela se cria, ela se mantém, ela altera a atividade. Eu estou trabalhando com algumas empresas, por exemplo, do ramo automotivo. Hoje eu vi já a notícia que em 2024 o preço do automóvel elétrico será o mesmo de qualquer tipo de automóvel com a combustão, né, movida a gasolina. Então, o preço vai ser o mesmo, mais barato a manutenção e muito mais barato a questão da quilometragem rodada com um carro elétrico. Ou seja, 2025 a 2026, a tendência é que seja mundialmente quase tudo elétrico. Então, uma empresa de autopeças, uma empresa que vendem o quesito de mecânica, ou seja, são serviços, são as atividades que tendem a desaparecer nos próximos 10 a 15 anos, no máximo, aí, porque o brasileiro ainda usa carros lá de 20, 30 anos, né? Então, digamos assim,
que vão tender a desaparecer, mas com o barateamento das tecnologias elétricas, eles tendem a desaparecer. Então, vamos falar, um mecânico hoje, ele vai ter que mudar a atividade dele, ele vai ter que passar a ser a parte elétrica, um eletricista automotivo. Então, a empresa que vendia peças de motor, se renovar, vão ter que se especializar em vender peças de suspensão, pneus e outras coisas que não envolvem motor. Ou seja, por quê? Porque toda a gama, né, de automotriz está mudando. Então, a empresa que sobreviveu 60, 30, 40, 50, 60 anos no ramo de autopeças, durante todo esse período que existiam os automóveis, hoje vai ter que se adaptar para continuar apresentando resultado. E como que a gente percebe isso? A gente percebe isso justamente, né, na demonstração do resultado do exercício. A gente vai perceber isso na DR. Então, a DR, ela vai servir, né, no sentido de mostrar se a empresa está, né, sendo gerenciada no sentido que ela está gerando lucro. E se ela não está gerando lucro, ela vai ter que tomar uma atitude de gerenciamento de crise para colocar a empresa no eixo, ela vai ter que mudar o ramo da atividade operacional, produtos, renovar produto, renovar estoque, demitir pessoas, né, os bons e ficar apenas com os melhores, porque existe um momento em que você quer contratar funcionários bons, existe um momento que você tem que demitir todos os bons da sua empresa e ficar apenas com os melhores. Então, qual que é a tomada de decisão que você vai tomar? Então, para a gestão de uma empresa, para um administrador, a DR vai mostrar o resultado operacional da empresa e como tomar a atitude dele em relação às atividades operacionais da empresa, em relação à lucratividade da empresa, em direção a recursos econômicos e financeiros da empresa. Lembrando sempre que as duas coisas são diferentes. Econômicos são recursos de gerar riqueza e financeiros são recursos para pagar dívidas e contas. Pessoal, resumidamente, digamos assim, falando amplamente, todos esses 50 minutos aqui que eu estou falando com vocês, explicando a DR, né? A operação da empresa, ela se sintetiza em gerar lucros para o resultado operacional, né, dela, e o gestor da empresa precisa trabalhar nesse sentido para planejar, fazer um planejamento estratégico operacional, para que a empresa se mantenha dentro do lucro. Vamos repetir 2 vezes, 3 vezes, operacional. Não é receita financeira, não é juros, é operacional de uma empresa, né? A venda de produtos ou serviços, ela tem que gerar lucro. Deu para entender como que é a DR para a administração da empresa, pessoal? Alguma dúvida aí que vocês queiram perguntar, comentar, por gentileza, pode comentar. Eu aguardo Arthur, Camila, Clarice, meus 3 alunos aí. Camila, tá tudo certo? Tranquilo? Clarice, Arthur, tá ok? Clarice, tá tudo tranquilo? Clarice, a Camila disse que difícil na prática. A prática, na realidade, ela é mais, não é que é difícil, a tomada de decisão, ela é mais complicada realmente na prática, dentro do dia a dia de uma empresa, porque às vezes tem que tomar decisões difíceis, Camila. Vou olhar a DR, estou vendo que a empresa não está tendo resultado positivo, o que eu faço? Vou demitir? E às vezes você tem que demitir aquela pessoa que às vezes é seu colega, seu amigo que está lá trabalhando, e a pessoa toma uma decisão, né? E muitas vezes é nós mesmos, né? Então, o gerente, os donos da empresa, você não está sendo um bom gestor, a minha empresa não está apresentando lucro, você vai ser demitido. Muitas vezes o técnico, né, nesse sentido de resultado, é que é trocado, né? Não é o time todo. Então, é difícil na prática a tomada de decisão, quando a gente fala em tomada de decisão baseada em resultado, sempre é difícil, né? Não que é uma situação complexa,
Porque a gente fala às vezes assim, ah, mas vou ter que mandar embora, se o funcionário não produz, não deu resultado, manda embora. Manda embora. Ah, mas é tão simples mandar embora? É simples no sentido de resultado, mas muitas vezes a tomada de decisão é difícil e às vezes as pessoas erram na tomada de decisão, né? Isso pode impactar muito, porque às vezes manda um funcionário que estava produzindo e não for muito bem avaliado. Então, por isso, quando a gente fala em tomada de decisão, nós temos que fazer uma tomada de decisão no sentido em que não vemos a pessoa, né? Nós não vemos, é mais ou menos quando, vou dar uma explicação, quando muitos professores, eles corrigem prova, eles não vê o nome do aluno, eles vão lá, corrigem a prova, os resultados sem ver, dão a nota, depois no final lá eles veem qual é o nome do aluno, porque para ser totalmente imparcial, né, numa tomada de decisão baseada em resultado, que a gente fala gerenciamento por resultado, a gente tem que ser imparcial, nós não podemos ver a pessoa o funcionário, o nome dele, ou saber se ele tem família, se ele não tem família, se tem mais alguém desempregado. Tomada de decisão baseada em resultado tem que ser totalmente imparcial para que não se tome uma decisão errada que venha prejudicar a empresa. Lembrando que eu já vi empresas que tinham 300 funcionários e pelos gestores serem imparciais com a empresa, tipo assim, na hora de demitir, eu falo, não, tem que demitir funcionário, mas a gente não quer demitir, porque o funcionário, sabe, tem família e aquela complicação, e a empresa acabou fechando praticamente, quase fechou, né, empresas que quase fecharam, né, porque os gestores foram imparcial. Daí aquela coisa, não demitiu 10, 15 funcionários no momento de crise, né? E depois o custo de funcionário, infelizmente, no Brasil é alto. Eu sempre falo que é pouco para quem recebe, o funcionário sempre vai achar que vai ganhar pouco, mas é muito para quem paga, porque às vezes paga R$ 1.600 para um funcionário, 1.500 INSS e outras verbas trabalhistas que tem provisão, 13º, enfim, faz com que o salário do funcionário vá lá para 3 mil, o custo do funcionário de 1.500 vai para 3 mil. A empresa fala, o funcionário custa 3 mil e o funcionário ganha 1.500. Você vê que às vezes é muito complicado essa situação, mas na prática, lá no momento da empresa, você vai ver que não é tão difícil assim. Ok? Pessoal, alguma outra pergunta ou comentário eu aguardo aqui nesse sentido? Clarice não respondeu, não sei se ela está me ouvindo. Então tá. Pessoal, é o seguinte, o que eu tinha para fazer o comentário com vocês de hoje, praticamente é isso. O material tá lá, eu vou deixar esse material disposto lá para vocês lerem, e os vídeos, e também os vídeos. Eu vou editar agora aqui, esperar processar no Classroom para compartilhar a aula com todos vocês aí e ficar gravada, né? Pessoal, alguma outra dúvida que vocês queiram perguntar? Estou à disposição. Algum outro comentário? Não? Tá. Eu vou no outro quesito, né? A atividade que vocês fizeram, eu vi que todos os acadêmicos responderam, né? Não tem nenhuma pendência aqui de atividades, né? A Larissa está com a atividade pendente, mas o restante todos responderam a atividade prática aqui do balanço patrimonial projetado. Eu quero perguntar sobre balanço patrimonial, atividade que vocês fizeram. Tiveram alguma dificuldade lá no balanço patrimonial projetado, com a atividade anterior ao Incitec, né? Que teve a questão do Incitec. Alguma dificuldade de vocês, algum comentário sobre a atividade que vocês queiram fazer aqui, pessoal? Talvez, professor, explique a questão X ou Y, né? Vamos lá.
Tá, vamos lá, aqui. Arturo, tabela. Vamos responder primeiro a questão da Camila aqui. Deixa eu ver qual tabela que ela está falando da atividade. Então, só deixa eu verificar aqui. Atividade. Tá. Vamos explicando a questão da tabela aqui. Camila aí ficou triste porque não chegou no zero, tá? A tabela, na realidade, é um balanço patrimonial. A avaliação dela, Camila, era a questão de saber separar o que é um ativo e o que é um passivo, né? Eu vou compartilhar aqui, inclusive, deixa eu ver aqui. Só atividade, tá? Uma janela. Vou compartilhar a tabela aqui para a gente explicar um pouquinho sobre a tabela, né? Então, pessoal, a tabela que acredito que a nossa colega esteja falando é essa daqui, né? Eu vou passar aqui. Não era essa tabela, é uma atividade do nosso colega Gabriel, ele fez, questão 1 e 2, né? Então, estava aqui a questão das atividades dele. Qual que era o sentido dessa atividade? É saber se os alunos classificavam corretamente, né, a questão aqui de depreciação, a questão das contas, por exemplo, a de ativo e passivo. Então, por exemplo, aqui, aparentemente, ele classificou tudo aqui correto, ativo e passivo, e ele teria que zerar lá as contas no sentido de ativo menos passivo é igual a zero. Então, eu passei ela pré-formatada com fórmulas, e a atividade era para desenvolver justamente ativo menos passivo para saber se eu zerava, se eu classifiquei certo. Então, a atividade ela consistia no ciclo de saber classificar os bens, direitos e obrigações da empresa para que tivesse igual a zero. Então, o que ocorre é o seguinte, por exemplo, a Camila aqui diz que não chegou a zero. Quando não chegou a zero, porque alguma classificação, como ele diz, era uma coisinha tão fácil, né? E acabou errando. Realmente, pessoal, às vezes é uma coisinha tipo, eu errei a depreciação, errei a classificação do lucro, que tem que sair da DR e ser transferido lá para o balanço, que já estava automático, que eu percebi em algumas correções, que alguns alunos eles repetiram o lucro, ele estava lá puxando na fórmula para ir automático, eles repetiram o lucro lá 2 vezes, acabou ficando o lucro, o resultado 2 vezes lá. Então, foi esse sentido aqui. Aquela tabela, então, que ela falou tabela, na realidade, a gente não chama de tabela, nós chamamos ele de balanço patrimonial IDR, né? Esse é o nome correto para se falar, tem um nome técnico, digamos assim, e o sentido era para avaliar a classificação de bens, direitos e obrigações, ativo menos passivo. Por quê? O administrador, normalmente, como gestor, ele não vai construir e estruturar uma DR em um balanço patrimonial, mas ele vai utilizar, que a gente estudou no balanço patrimonial projetado, né, o balanço EDR para tomada de decisão. Então, ele precisa entender o que é um ativo, que é o conjunto de bens,
né, e direitos, né, o conjunto de bens e direitos, e o que é um passivo, que são as obrigações da empresa. Ele precisa entender o que a empresa tem para receber, o que ela tem de bens e o que a empresa tem para pagar. Se ele não classificar as coisas certo, não dá zero. Por que zero? Zero, a gente fala que contabilidade sempre é 0 a 0. Por que contabilidade é 0 a 0? Porque é financeiro isso, é dinheiro, e dinheiro ele tem que ter uma origem e um destino. Então, se eu comprei lá eu comprei uma tesoura por 10 reais, saiu 10 reais do meu caixa, sai 10 reais do meu caixa e entra lá no meu bens, no meu direito, no meu estoque, 10 reais de uma tesoura. Então, se eu pegar saída de 10, entrada de 10, um menos o outro vai zerar. Então, contabilidade, ele sempre vai ser 0 a 0, ativo menos passivo. Sempre vai ser 0 a 0. Por quê? Porque deu entrada de 10 e saiu de 10. Professor, eu posso ter menos 10 negativo? Pode. Quando que eu vou ter negativo? Né? Eu só tinha 10 reais e comprei um bem de 20 reais. E daí entrou lá no meu negativo no banco. Significa que eu tenho uma obrigação a pagar para o banco daquilo que eu não tinha dinheiro. Então, pode ser que dê negativo. Né? Mas raramente isso vai dar no ativo e passivo, ele vai continuar 0 a 0, porque ele vai gerar uma obrigação a pagar. A empresa pode chegar, né, ter lucro, que eu falei lá em algum período, ser negativo o seu lucro, mas é muito difícil, digamos assim, que ela tenha um patrimônio lá descoberto, então ela não tem nada de bens para pagar todas as suas dívidas. Nesse caso, a empresa estaria já declarando o que a gente chama de falência, ou entrando uma recuperação judicial. Pode ocorrer, assim como existem pessoas que gastam mais do que ganham, gastam muito mais do que ganham, devem muito mais do que têm, né? Pessoas físicas, eu conheço um monte de pessoas que compram no cartão de crédito, achando que cartão de crédito é dinheiro, né? E chega no final do mês não tem dinheiro para pagar, porque cartão de crédito não é dinheiro, fazem contas em lojas e não tem condições de pagar, né? E existe muitas pessoas assim como existem pessoas, existem empresas que são mal gerenciadas, que fazem mais dívida daquilo que tem para ganhar. Então, a tabela, Camila, é a explicação, a avaliação no sentido de saber se o aluno conseguiu entender o que é um bem, o que é um direito, o que é uma obrigação, se ele conseguiu estruturar. Por quê? Porque quando ele vai tomar a decisão, ele vai pegar o balanço pronto do administrador, do contador. O contador manda a DR pronta para ele. Ele vai ter que analisar aquilo e tomar a decisão. Como que ele vai tomar se ele não sabe o que é ativo, o que é passivo, se ele não sabe o que é um bem, o que é um direito, o que é uma obrigação? Como que ele vai projetar a empresa, reestruturar uma empresa se ele não sabe muito bem? Agora vamos lá na questão do curto, do Arthur aqui. Fiquei com uma dúvida em relação de uma que falava curto e longo prazo e acabei errando. Vamos lá. A gente tem ativo circulante, que normalmente é classificado aí, Arthur, ativo circulante, como bens e direitos que vão ser realizados nos próximos 12 meses, subsequente à data da publicação do balanço. Então, quando a gente fala 12 meses, a gente está falando a curto prazo. Quando a gente fala em ativo circulante e passivo circulante vão circular durante os próximos 12 meses subsequentes após a data da publicação do balanço. Normalmente a gente classifica como a curto prazo. Então, curto prazo, eu estou falando daqui a 12 meses após a data da publicação do balanço, ok? Quando a gente vai falar a longo prazo, é não circulante, porque a gente vai falar a partir do 13º mês da data de publicação do balanço projetado. Então, estou falando a empresa a longo prazo, né, no balanço patrimonial, é classificado como não circulante. Circulante, curto prazo, não circulante. Tanto ativo circulante como passivo circulante, curto prazo. Não circulante, ativo não circulante ou passivo não circulante a longo prazo, o que vai ser realizado após o 12º mês da data de publicação do balanço. Isso é curto e longo prazo.
Na contabilidade, nós não temos classificação de médio prazo. Nós classificamos tudo como circulante, 12 meses, subsequente à data de publicação do balanço, e não circulante como 13º, após o 12º mês, ou no 13º mês, a data da publicação do balanço, nós falamos de não circulante. Isso é questão do ativo circulante e não circulante. Ok? Pessoal, mais alguma outra dúvida que vocês queiram sobre o exercício anterior? Tudo ok? Tudo certo? Sem nenhuma dúvida? Então tá. Pessoal, hoje tá lá a leitura, tomada de leitura, vai ter, eu vou publicar assim que possível já processar a gravação da aula de hoje. Para sexta-feira nós vamos ter a atividade da DR. Então eu vou postar aí, né, na sexta-feira a atividade da DR. Hoje vocês vão questão de ler o material que tem postado, vídeo aula, enfim, vai estar lá postando. Mas eu não sei se eu consigo liberar hoje, porque como tem uma aula de gravação de aula, às vezes o Classroom, o Meet, que ele demora um pouquinho para liberar o vínculo, daí eu tenho que baixar e postar no YouTube e compartilhar lá com vocês a aula de hoje. Mas nesse sentido, eu posso fazer isso, né? Amanhã já vai estar todo o material já postado para a atividade de sexta-feira, que é DR, que daí vai ter as questões da DR. Alguma outra dúvida, pessoal? Não? Camila não? Arthur também não? Então tá, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite. Na sexta-feira vocês têm atividade para fazer sobre DR, né? E na dúvida vocês podem, logicamente, me procurar. Eu estarei à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Pessoal, boa noite, então. Obrigado pela presença de vocês. Eu vou encerrar a gravação da aula aqui, né? E continuamos daí no WhatsApp à disposição enquanto vocês tiverem dúvida e postando material para vocês.